Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui falamos sobre mudança de mentalidade, construção de patrimônio e investimentos, buscando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. E no vídeo de hoje quero mostrar para vocês que passos eu segui até atingir o valor de 100 mil reais investidos. Não foi fácil, abdiquei e abri mão de muitas coisas, mas sigo firme para o meu objetivo. E eu quero te mostrar isso hoje, então venha comigo. E nessa jornada, pessoal, do mundo dos investimentos, foi necessário subir basicamente ali 6 degraus. O primeiro degrau é livrar-se de dívidas, caso você tenha. Felizmente, algumas pessoas não têm dívidas, mas para muitas outras a realidade é diferente. E eu estava neste outro lado da realidade, que era do lado das pessoas que tinham dívidas. Então, o que acontecia? Eu tinha lá uma conta no banco e o banco liberava ali um limite de crédito especial. E meu amigo, basta uma vez. Então você pega aquele limite e passa a utilizá-lo. E eu parcelava os pagamentos para voltar a ter o limite. Então eu parcelava lá de 4 vezes. Então eu pagava a primeira, o dinheiro voltava ali parcialmente para o meu saldo. Pagava a segunda, nem pagava ainda a terceira e já fazia um novo empréstimo. Ele te empresta, mas com juros, e os juros são salgados. E essa era a minha rotina. Era uma dívida atrás de outra dívida. Eu consegui me livrar desse ciclo vicioso quando um dia eu pedi dinheiro emprestado ao meu irmão e ele me emprestou sem juros. E aí eu quitei todas as dívidas, todos os empréstimos que o banco ali disponibilizava e eu vinha recorrentemente caindo nessa armadilha. Então, o primeiro degrau é livre-se de dívidas. O segundo degrau é o corte de gastos desnecessários. Ah, Ednardo, mas eu não tenho gastos desnecessários. Todos os gastos que eu tenho são necessidades. Eu, por muito tempo, pensei assim. Mas quando comecei a pensar em mudar de vida, em mudar de perspectiva, em sonhar com um futuro mais tranquilo, eu passei a perceber que haviam sim gastos desnecessários. Por exemplo, ir a uma pizzaria 3 vezes numa semana, a uma lanchonete 2, 3 vezes na semana. Ednardo, parou de frequentar esses lugares? Não, mas eu reduzi as minhas idas a esses lugares. E o terceiro degrau é aprenda sobre investimentos. Isso mesmo, você passa a acompanhar os canais que falam sobre investimentos, você passa a ler informações sobre investimentos, substitui aqueles teus sites preferidos, coloca como teu site preferido aí site que fala diariamente sobre o que está acontecendo na economia do nosso país, fala sobre grandes empresas, fala sobre investimentos, fala sobre inflação, fala sobre toda essa conjuntura que compõe o sistema financeiro. Então, passe a aprender alguma coisa sobre investimentos. E nesse ponto, pessoal, de aprender sobre investimento, esses carinhas aqui, ó, te ajudarão a mudar de mentalidade. Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Segredo das Mentes Milionárias. São livros que vão te ajudar. Se não acrescentarem, pode ter certeza que diminuir não vão. E agora que já subimos 3 degraus, quarto degrau, defina uma estratégia. Eu passei a enumerar todas as minhas contas fixas mensais. E aí eu pegava e colocava numa coluna o meu salário e na outra coluna todas essas contas fixas.
telefone, o condomínio, a energia, a água, a internet e várias outras contas. Então eu fazia o máximo esforço para que sobrasse alguma coisa. E aquilo que sobrava, eu guardava. Eu colocava em uma poupança. Então, essa era a minha estratégia. Mês após mês, tentando fazer sobrar mais. E o que sobrava, eu colocava ali em uma poupança. Quinto degrau: tenha uma reserva de emergência. A partir do momento que eu defini uma estratégia no degrau 4, eu passei, consequentemente, a executar o quinto degrau, que era ter uma reserva de emergência. Pois tudo aquilo que eu fazia sobrar, eu colocava dentro de uma poupança. E tinha essa poupança como sendo ali a minha primeira reserva de emergência. E o sexto degrau: comece a investir. Então, chegando ali no comece a investir, eu já disse aqui para vocês em outros vídeos que eu comecei ali de forma experimental lá em 2020. E aí 2021 fiquei ali mais estudando do que investindo. No final de 2022 aí eu já peguei aquela poupança que eu tinha como reserva de emergência e já comecei a colocar parte dela em ações de algumas empresas e parte da poupança em Tesouro Selic. E aqui, pessoal, um print da minha evolução patrimonial. Tirei aqui no dia 7 de abril, direto da área do investidor, na B3. E aqui nós vemos o que eu estava falando. Em 2020, eu comecei ali de forma muito tímida. Eu coloquei alguma coisa na renda variável e continuava ali no passo 3, estudando, aprendendo, me informando. No 2021, pouca coisa mudou. No final de 22, eu tinha na minha poupança exatamente R$25.000. Com esses R$25.000, eu coloquei parte na renda variável e outra parte em renda fixa, comprando ali um Tesouro Selic. E aí, 2023, eu já contei para vocês que foi quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. E aí, eu comecei a levar bastante a sério. Dentro da minha estratégia, já não estava lá fazer sobrar alguma coisa. Estava lá um valor grande do meu salário na coluna contas a pagar. Isso mesmo. Eu peguei e coloquei. Investimento é contas a pagar. É uma conta que eu vou pagar hoje para ter um futuro mais tranquilo. Passei a aportar pesado. E o resultado nós vemos aqui, ó. De 22 para 23, o crescimento aqui foi na casa de R$40.000. Então, o que entrava aqui? Os meus aportes mensais pesados. Eu pegava grande parte do meu salário. Eu pegava tudo que era de férias. Eu pegava 13º. E tudo isso eu investia ao longo desses anos aqui. E o resultado é o que nós estamos vendo. E de 23 para 24, mais de R$40.000 também. Então, eu terminei dezembro de 24 com esse valor. Mas dias antes, eu bati ali 100.000. Como é renda variável, neste último dia do mês, a bolsa deu ali uma queda e o valor caiu. Mas eu cheguei em dezembro de 24 a R$100.000 investidos na bolsa de valores. Aqui a gente vê ano a ano. E aqui a gente vê mês a mês. R$5.000 de diferença, mais 5.000, mais 1.500, 1.600, aqui pouco mais de 1.000. Então você vê que alguns meses os aportes eram bem elevados. E aqui aquela informação, ó, soma do valor de mercado dos seus investimentos no último dia de cada mês. É por isso que eu não tenho aqui em dezembro o valor 100.000, porque eu obtive esse valor antes do último dia. Por ser renda variável, no último dia eu não estava ali com 100.000, mas com 99.448. Mas foi em dezembro de 24, quando eu atingi esse feito de chegar ali a R$100.000 investidos. Pessoal, a jornada continua.
nós vamos prosseguir. Afinal de contas, a nossa jornada é de Milhã, a cidade que eu nasci, até chegar a 1 milhão. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo e esse era o assunto que eu queria trazer para vocês. Cheguei em 100 mil reais investidos, mas não foi fácil. Eu tive que subir 6 degraus naquela escada. Está sendo possível para mim, certamente é possível para você também. O vídeo era isso, e se para você faz algum sentido, eu peço que se inscreva, que curta, compartilhe e nos vemos em breve. Até mais!